Bom dia, meus amigos. Meu nome é Marco Antônio, seu amigo direito. E continuando o nosso bate-papo sobre as prisões cautelares, sempre frisando que no Brasil a prisão é considerado um meio excepcionalíssimo. No Brasil, a nossa legislação preserva a liberdade do seu cidadão. Então, a prisão é uma coisa excepcionalíssima. Por que prisões cautelares? Porque são prisões antes do julgamento final, antes que a pessoa seja julgada. Por isso, o nome cautelares, depois a gente conversa mais sobre isso. Então, começamos a falar sobre a prisão em flagrante delito. Começamos a até fazer uma brincadeirazinha sobre o nome feio que é, a situação feia que é o flagrante delito, mas falamos sobre o flagrante próprio, sobre o flagrante impróprio, sobre o flagrante presumido, conversamos, batemos um papo sobre ele. E hoje eu gostaria de falar esses todos previstos pelo artigo 302, tá? A lei prevê o flagrante, não é bate-papo, não é coisa de boca que alguém está fazendo a bel prazer, não. Mas hoje eu gostaria, antes de mais nada, vamos falar sobre o flagrante esperado, tá? Que também, embora não esteja explicitamente no Código de Processo Penal, mas a doutrina e a jurisprudência, que as jurisprudências são as decisões do tribunal, a doutrina é o que os grandes estudiosos têm escrito, os estudos sobre a lei, já têm entendido que o flagrante esperado ele é legal. O que é o flagrante esperado? A polícia recebeu uma denúncia que um veículo Mitsubishi está com porta-mala carregado de cocaína, está saindo de São Paulo em direção ao Espírito Santo, por exemplo, né? E vai sendo feito o acompanhamento, passando por várias barreiras sem interferência da polícia. Tá, olha, barreira tal tem condições de interceptar esse veículo. O veículo é interceptado, droga encontrada. Flagrante esperado. Você sabia que dentro daquele carro ia haver determinada quantidade de droga. A polícia não interferiu em nada ali. As pessoas que estavam praticando o crime. Determinados elementos, a polícia observa uma movimentação meio suspeita, determinados elementos se reunindo com carros, conversando e tal, e de repente você vê eles pegando alguma coisa que aparece arma, se dirigindo em direção ao banco, já sabe que só esses caras vão assaltar o banco tal. Arma um cerco, quando os indivíduos chegam, os indivíduos são presos. Flagrante esperado, tá? Só um exemplo rápido. Porque hoje nós vamos falar sobre as espécies de flagrantes ilegais. Uma até vai surpreender vocês, que é o flagrante preparado. Eu só gostaria de uma observaçãozinha, eu estou evitando falar muito, porque eu estou falando demais, o pessoal já está reclamando. Às vezes o pessoal fala bem assim, por que aquela biqueira tem ali e tal, e a polícia não toma providência, a polícia não faz nada, sempre existe. Não, toma sim. Sabe, é porque eu estou explicando para vocês. Existe uma série de formalidades para que uma prisão seja legal, para que a polícia possa pegar uma pessoa, levar até a delegacia e da delegacia ir até o juiz e a pessoa realmente ficar presa. Existe uma série, não é simplesmente, disseram que fulano de tal é ladrão, eu vou lá, vou pegar, ó, esse aqui, ó, disseram que fulano de tal é ladrão, tá aqui. Não. Tem que se provar, tem uma série de requisitos, de formalidades, para que seja realmente provado que o fulano de tal cometeu alguma espécie de delito. Tá? Então, vamos falar de umas espécies ilegais de flagrante. Flagrante preparado é uma delas. O que é o flagrante preparado? A polícia sabe que fulano de tal, que em tal lugar costuma ter viciados e tal, de droga, alguma coisa assim. Aí o que faz? Pega uma carga de cocaína, deixa na calçada e fica esperando alguém passar ali.
Aí passa alguém, pá, pega aquilo ali, a polícia vai lá e prende. Opa, prisão ilegal. A polícia deixou uma bicicleta num determinado lugar no centro da cidade, ficou de longe olhando, vigiando, para ver se aparecia algum ladrão. Aí passa um cara, olha para um lado, olha para o outro, monta na bicicleta, vai sair, a polícia vai e prende. Opa, ilegal. Existe uma súmula 145 do Supremo Tribunal Federal que já pacificou isso aí, considera isso crime impossível. Tá? É um crime impossível. Não tem como a pessoa cometer o crime. E além do que, a própria autoridade está provocando a ocorrência do crime. Ele está provocando e ao mesmo tempo impedindo. Então, é ilegal. Se alguém estava com essa ideia, é só botar ali que o bichinho vai aparecer e você vai lá e prende. Não, isso é ilegal. Não pode. É contra a norma formal do direito. A segunda é conhecida, e inclusive a malandragem reclama muito. As pessoas geralmente reclamam demais por isso. E olha, às vezes reclamam com razão, tá? Que é o tal do flagrante forjado. Muita gente aí já ouviu falar desse flagrante forjado. O que é o flagrante forjado? É quando a autoridade policial ela forja assim um crime, ela forja a existência de um crime. Isso é mais comum do que você imagina. O policial está cansado, sabe que aquele filho da mãe daquele camarada é traficante, mas não consegue nunca pegar o camarada no flagrante. Então o policial perde a paciência, faz o quê? Arruma um monte de droga, chega, vai abordar o camarada, chegou ele, salta do seu carro. Tal. Olhou, vou olhar essa porta-mala. Chega lá o próprio policial, joga dentro do porta-mala dele um monte de droga. Ah, tem droga aqui, a droga é sua. Esse exemplo, tá? E leva o camarada preso. A droga não era do camarada. O policial plantou aquilo ali, que colocou dentro do carro do camarada. Esse é um exemplo de flagrante forjado, tá bom? Ou pegou uma televisão e botou na casa do camarada. Essa televisão roubaram ali na casa do fulaninho ali. Leva a delegacia como se fosse um roubo. Não, não era. Não, aquela televisão não estava na casa do camarada. Não foi ele que pegou aquela televisão. Flagrante forjado. Esse aí, mais que tudo, é ilegal, porque nem sequer existiu o crime. Então não pode. E a lei protege isso. Ah, você acha ruim? Não, tem que fazer, a lei tinha que permitir isso mesmo. Opa, cuidado, hein? Houve período da nossa história e da história mundial que se alguém acusasse a Santa Inquisição, por exemplo, se alguém dissesse que você era herege, você será preso e condenado. Às vezes, sabe como é que era o seu julgamento, a condenação? Você vai fazer o seguinte: se você confessar, nós vamos cortar sua cabeça agora tranquilo. Se você não confessar, você vai ser torturado até você confessar. Torturas horríveis, torturas inimagináveis. Ou simplesmente, ó, vamos amarrar esse sujeito com uma pedra e vamos jogar no rio. Se ele boiar, é inocente. Se afundar, é porque é pecador mesmo. E é por isso aí, tá? Graças a Deus que nós temos as nossas leis. Eu sei que às vezes a gente fica meio zangado, porque algumas pessoas que nós julgamos que deveriam estar presas estão soltas aí, mas é preferível 10 infratores soltos do que um inocente preso. Eu comum dessa filosofia, tá? Façamos de tudo para que o inocente nunca esteja preso injustamente, tá bom? E agora, naquele nosso bate-papo, sempre rotineiro, vou ser bem resumido, que já falei demais, eu queria falar sobre aquela pessoa que hoje está enfrentando um problema, seja ele de qualquer natureza. Como eu já falei para vocês, a dor maior é a dor que a gente está sentindo, seja ela ali na hora, né? Seja ela uma dor de dente, uma dor de cabeça, aquela dor que a gente está sentindo. A sua dor não é maior que a minha e nem a minha é maior que a sua. Cada um tem a sua dor e aquela dor de momento, ela é ruim.
E a pessoa pode estar com uma doença física mesmo, um problema, uma doença aí até mesmo cujo tratamento é difícil, até incurável, a pessoa pode estar com problema financeiro, a pessoa pode estar com aquelas doenças da alma, com depressão, com angústia, que é uma das piores que tem, entendeu? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o seu problema pode ser muito difícil, a sua situação pode ser desesperadora, e às vezes a gente se depara em determinadas situações que a gente acha que não tem solução, que a gente desanima, que a gente está desgostoso de tudo. Então, para você, eu tenho um versículo da Bíblia que está escrito lá em Isaías 41, no verso 14. E diz assim: Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o seu Redentor é o Santo de Israel. Não temas, sabe o que é um redentor? O redentor é aquele que te redime, o redentor é aquele que te liberta. E eu já falei que é aquele que te liberta, até perguntei se você conhece, eu tenho falado dele há algum tempo, eu sou fã incondicional dele, né? Espanhol, um cara maravilhoso. Esse redentor que te liberta é aquele que eu já te falei, que segura o sol numa mão, a lua em outra, que chega para o universo, manter o universo em equilíbrio. É aquele que eu falei no vídeo passado, você lembra? Que chega e fala para o mar se aquietar, para o vento cessar. Ô vento, para aí! Ô mar, para aí! É esse o seu redentor. Tá com problema? Ele diz que te ajuda. Ele te ajuda e é o teu redentor. Creia nisso. Um beijo e um excelente dia.